Muito boa tarde a todos e todas que acompanham o IFCE no ar. Eu sou Douglas Lima, coordenador de jornalismo e imprensa do Departamento de Comunicação Social aqui da reitoria do IFCE, e o nosso assunto de hoje é o Novembro Negro, isso mesmo. O Dia da Consciência Negra vai ser no próximo domingo, dia 20 de novembro. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Zumbi, um dos maiores líderes negros do Brasil, e que lutou aí pela libertação do povo negro contra o sistema escravista. Nós estamos aqui hoje com Cristiane Souza da Silva, professora de Educação Física do campus Caucaia e atual chefe do Departamento de Extensão Social e Cultural, o DESC, da nossa Pró-Reitoria de Extensão do IFCE, a Proeste. Oi, Cris, muito boa tarde. O nosso Instituto Federal, né, o nosso IFCE, preparou aí uma série de atividades para marcar esse Novembro Negro, que expande essa questão do Dia da Consciência Negra para outros dias desse mês de novembro, né? Aí eu te pergunto, quais são os destaques dessa programação? Todos os NEABIs vão participar, NEABIs, que são os nossos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, né? Como é que eles vão participar? Como é que vai ser essa programação? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que estão nos vendo nesse momento. Primeiramente, agradecer ao convite por falar dessa temática tão pertinente, tão necessária para a nossa instituição, para a nossa sociedade. Então, hoje, como é que está a nossa programação? Vou dizer nossa programação porque a programação ela vai dar conta de diferentes conteúdos, vamos dizer assim, desde a Lei 10.639 até a educação antirracista. Então, hoje, os NEABIs, eles têm esse objetivo de interiorizar a discussão das relações étnico-raciais da nossa instituição. Então, são 28 NEABIs e cada um terá uma programação específica. Quando eu digo específica, é justamente explorando essa questão da autonomia dos campos, né? Porque os NEABIs vão, a partir da necessidade daquela discussão naquele território. Então, a importância também dessa diversidade, dessa diversificação em relação à temática ligada ao Novembro Negro, né? Então, por exemplo, a Copiara vai ter de 16 a 18, falando sobre educação antirracista, de 16 a 24, né, a Bi, lá de Quixadá, vai ter também falando sobre 10 anos da lei de cotas, e aí vem outras atividades culturais, mesa redonda, parceria com a Casa de Saberes Segaderal do lá de Quixadá, Tianguá também, de 16 a 18, vai ter sua atividade, esqueci agora. Horizonte também vai ter as quartas-feiras, toda quarta-feira do mês de novembro, uma vez por semana, discutindo sobre a lei de cotas. Essa lei de cotas que esse ano completou 10 anos, né? Então, a gente tem girado, fazendo esse giro de conhecimento muito em torno da lei 12.711, desculpa, mas essa programação diversificada vocês vão encontrar nos campos de vocês. Então, se informem, divulguem, veja como é que o NEABI do campus de vocês está se articulando, participem dessas atividades que são tão necessárias para gente poder pensar numa educação e no enfrentamento do racismo na nossa sociedade e na nossa instituição. É isso aí, momentos super necessários mesmo. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo aí de um campus do interior do estado, procure o NEABI da sua unidade para se integrar nessa programação e participar ativamente dessas atividades do Novembro Negro. Cris, no dia 22 desse mês de novembro, né, a doutora Lívia Santana Vaz, que é promotora do Ministério Público da Bahia, vem lançar no IFCE o livro Cotas Raciais. Porque é importante a gente saber o histórico de restrições à educação que os negros sofreram no Brasil. O que diz, né, essa obra, né, esse livro que ela vem mostrar para a gente, que ela vem lançar aqui junto a gente? E como é que a gente pode usar esse livro, essa obra, nos dias de hoje?
Eu vou dizer que esse livro vai ser de cabeceira para quem estuda essa questão das cotas raciais. Então, foi um livro, né, que gerou muita ansiedade nos estudiosos das relações étnico-raciais, justamente pela doutora Lívia Santana, ela ser uma das referências no que tange a discussão sobre cotas raciais no nosso país. Em uma outra oportunidade, no nosso primeiro ciclo de formação da heteroidentificação, ela esteve conosco e participou da nossa atividade de formação, tirando algumas dúvidas sobre a questão das cotas, né? Então, a doutora Lívia hoje ela é uma referência nacional no assunto. O livro dela foi lançado em agosto, se eu não me engano, pela editora da Djamila Ribeiro, Feminismos Plurais, e a gente vai ter o prazer de recebê-la. Ela que sempre foi e teve esse carinho por nós, né? Os nossos convites, ela sempre esteve acolhendo, então essa vai ser uma oportunidade de tê-la de forma presencial. E, na oportunidade, vai ter o lançamento do livro dela. Então, a ideia é que seja dia 22, a gente está pensando numa programação pela manhã, e essa programação 10 horas, 10h30, a atividade vai acontecer no campus Fortaleza, e a atividade e a ação, mais especificamente, vai ser a palestra seguida do lançamento do livro dela. Então, a gente convida você que está nos ouvindo, você que é do Movimento Negro, você que é do NEABI, você que compõe o NEABI, você que faz parte das comissões locais de heteroidentificação do IFCE, a estar conosco no dia 22 de novembro, nesse tão esperado e aguardado lançamento do livro da doutora Lívia, sem falar, né, dessa parceria que nós estamos estreitando também em relação a essas ações, quando a gente fala sobre ações afirmativas e cotas raciais. Perfeito, fica aí o convite, então, para esse lançamento tão importante, né, dessa obra sobre cotas raciais, com a doutora Lívia Santana Vaz, que é promotora do Ministério Público da Bahia, presença importante aqui que nos orgulha, né, Cris? Você citou agora há pouco a questão, tocou nesse assunto das comissões de heteroidentificação, e a gente lembra que a lei de cotas, ela completa 10 anos, uma década agora, em 2022. Quais seriam os ganhos desde a publicação dessa lei? Quantos avanços que ainda precisam ser concretizados, precisam ser alcançados, e por que ainda tem tanta resistência quanto a esse assunto, né, quando o assunto são cotas? Vou começar por último, porque há tanta resistência. A resistência acontece, Douglas, principalmente porque a gente não quer falar sobre o racismo. Muitas vezes a gente acha que não falar sobre o racismo vai acabar com o racismo. E a gente é fruto de uma educação que sempre enalteceu o mito da democracia racial. Que mito é esse? É um mito onde há uma harmonia entre as raças. Então, a gente sempre acreditou que o Brasil fosse esse país mestiço, onde não havia essa diferença entre negros e brancos e que estava tudo bem entre nós, enquanto na realidade a gente sabe que não está. A gente sabe que não está porque a nossa sociedade ela é dividida, ela é hierarquizada racialmente. A gente divide a nossa sociedade ela é dividida por essa hierarquia racial. Então, quando a gente começa a falar sobre o racismo, há pessoas que não querem falar sobre o assunto, mas é importante a gente reconhecer a existência do racismo na nossa sociedade, nas nossas instituições, para a gente poder pensar em ações para combatê-lo. Então, a resistência ela parte justamente desse racismo institucional, onde essa hierarquização ela vem para dentro das instituições, onde eu vou romper com os espaços de poder. Espaço de poder, universidade, estar no ensino público federal estar, sim, no espaço de poder. Então, romper com esses espaços de poder e fazer com que essas outras pessoas elas adentrem esses espaços de poder, ela tem resistência. Sempre vai ter resistência, porque a gente não quer dividir poder.
Então, é algo que a gente muitas vezes acha, não, é porque a gente não é racista, mas a gente não gosta, a gente até gosta aqui das cotas, mas não vamos aplicar aqui, não. A gente até, mas então sempre tem essas saídas. Então, assim, eu acho que primeiro a gente reconhecer e falar sobre o racismo, sobre essa violência que nos assola cotidianamente. É um dos pontos para que a gente possa pensar numa educação antirracista na nossa instituição, para que a gente possa pensar no enfrentamento do racismo na nossa sociedade. Então, assim, os ganhos em relação a questão das cotas raciais, da Lei 12.711, como você falou, que completa 10 anos, no dia 29 de agosto de 2022, completou 10 anos, a gente vai mudar uma lógica, né? Uma lógica de enegrecer esse espaço. Então, eu sou fruto de cotas raciais, então, o primeiro concurso de cotas que o IFCE fez foi em 2017, então, eu e mais 30 e quase cerca de 30 pessoas negras entraram nesse concurso, então, enegrecer esse espaço. O principal ganho é esse, é romper e adentrar e ocupar os espaços de poder. É ter essa igualdade de oportunidade que muitas vezes não acontece na nossa sociedade. A gente também parte de uma sociedade meritocrata. O que seria essa meritocracia? Sair do mesmo lugar. E a gente sabe que a gente não está no mesmo lugar. A gente não parte do mesmo lugar. Eu falo isso e sempre quando eu falar de meritocracia, eu cito um exemplo. Uma pessoa negra que sai da favela, sai para distribuir currículo com uma pessoa branca. As duas partem do mesmo local, a favela. Elas vão entregar currículo. Quem é acolhida no mercado de trabalho? E aí não precisam responder, porque é sobre isso que a gente precisa falar. É sobre esse sistema meritocrático que beneficia uns em detrimento ao outro. E quando a gente fala de igualdade de oportunidade, é justamente possibilitar outras formas de ingresso, possibilitar outras formas de acolhimento. Então, são portas que são abertas que a gente vai entrar por outra porta. Isso não fala, e aí eu vou encerrar para que a gente possa passar para outra pergunta, eu não estou falando sobre capacidade, a gente está falando sobre oportunidade. Porque quando a gente fala de cotas, muitas vezes as pessoas dizem assim, Douglas, mas quer dizer que a pessoa negra não tem a mesma oportunidade, não tem a mesma capacidade da pessoa branca? A gente não está falando aqui de capacidade. A gente está falando aqui de oportunidade. E oportunizar o ingresso é justamente enegrecer o espaço do IFCE, enegrecer o ensino básico, o ensino superior do IFCE, é enegrecer também o espaço da gestão, que é tão necessária para que a gente possa olhar para os nossos pares e entender que a diversidade e a pluralidade também ela está nesses espaços de poder. Então, é justamente fazer esse rompimento. E um dos ganhos é esse. Você falou que você mesmo é um fruto de uma política de cotas, dessa nova realidade que se apresentou aí nesses últimos anos, a lei completa agora 10 anos. Você até já falou um pouco sobre isso, né? De um concurso, o primeiro concurso nosso aqui com essa nova realidade foi em 2017, não é isso? Aqui no IFCE, o que mudou desde 2012, quando a lei de cotas foi aprovada? Mudou muito o perfil de estudantes, de servidores, da nossa comunidade acadêmica? Acredito que tenha havido, sim, uma mudança, né, Cris? Sim, houve uma mudança. Inclusive, hoje nós estávamos numa reunião da Comissão Institucional de Heteroidentificação e só dando um spoiler do que a gente está construindo, né? Juntamente com a professora Karina, que hoje está no Campus Horizonte, e algumas das suas estudantes, a gente está fazendo um levantamento dessas pessoas cotistas hoje no IFCE. Onde é que elas estão? Como é que está o quadro de cotistas? E muito me abrilhantou os olhos saber que a gente partiu em 2012 de 42 cotistas e hoje a gente tem, até 2019, o levantamento, a gente tinha de mais de 4 mil cotistas na nossa instituição.
Então, hoje, a nossa instituição, sim, ela vai estar nesse rol de enegrecimento do serviço, tanto do serviço público quanto do ensino público de qualidade. Então, olhar para as nossas instituições, para os nossos campi, e entender que há o cumprimento dessa reparação, porque a gente está falando de uma reparação histórica, de abrilhantar os olhos realmente, de entender que a política ela está funcionando, né? A gente, na medida do possível, né, os passos que nós estamos dando está dando certo. Então, perceber que houve esse salto, que não foi também do dia para a noite. Eu falar de 2012, que foi o início da política, e o IFCE começa a implementar 2013, em 2019, nós termos mais de 4 mil estudantes cotistas, é realmente entender que a política, na nossa instituição, ela está dando certo. E saber também que esses estudantes, a maior parte desses estudantes, encontram-se nos cursos superiores, né? Que, diferentemente das universidades públicas, o Instituto Federal ele tem essa diferença do processo seletivo, onde a gente também faz essa aferição no ensino médio. Nas universidades, a aferição apenas do curso superior. Então, a gente tem essa particularidade enquanto Instituto Federal. A gente faz a aferição tanto do curso superior quanto do curso técnico. É algo que também é mais difícil, porque faz com que a gente pense em propostas, em campanhas institucionais, educativas, para poder sensibilizar esse público para que eles entendam qual é o real papel das cotas raciais, para que não haja essa resistência. Então, a gente precisa, a cada dia, estar educando, tanto dentro quanto fora da instituição, para entender que o intuito das cotas raciais é esse de reparação para com a população negra. Perfeito. Cris, por falar em aferição, você citou aí a questão da aferição também, a gente sabe que a pandemia ela mudou a forma do IFCE a realizar os processos de heteroidentificação, que a gente já citou agora há pouco também. Você acha que houve ganhos para a nossa instituição nesse sentido? O que o IFCE, o que nós estamos fazendo para prevenir possíveis fraudes? Pronto. Falar sobre cotas é possibilitar, né, fazer com que a gente cumpra a lei, e esse cumprimento da lei é 50% para ampla concorrência e 50% para cotistas. Então, nessa perspectiva, na tentativa de coibir as fraudes, surgem as bancas de heteroidentificação. Mais especificamente aqui no IFCE, houve uma provocação do Ministério Público em 2019, nos inquirindo sobre o que é que a gente tem feito em relação à verificação, né, em relação a essa autodeclaração, quais eram os mecanismos que a gente estava utilizando. Então, a partir dessa provocação, o IFCE, a partir de 2019, começa a discutir um regulamento, que é o Regulamento 87, que saiu em outubro de 2019, que versa sobre as ações de heteroidentificação do IFCE. Esse documento é que que baliza hoje a instituição quando a gente fala sobre a questão das bancas de heteroidentificação. E quando a gente fala sobre heteroidentificação, é também no intuito de realmente coibir as fraudes, fazer também esse monitoramento e esse acompanhamento dessa política pública. Então, é um instrumento necessário de avaliação da política de cotas. Quem garante realmente que desses 4 mil, todos sejam negros pretos ou negros pardos, já que eles não passaram por uma banca de heteroidentificação, e que hoje a ideia é de que todo mundo é pardo. Então, não há uma reflexão sobre essa autodeclaração. A escola também não fala sobre isso. Como é que esse estudante e essa estudante chega na nossa instituição, assinala, mas não tem certeza se é ou não é realmente. Então, nesse intuito do telepresencial, a gente, na medida do possível,
nas nossas limitações, a gente possibilitou que a aferição ela fosse de forma telepresencial, já que a gente não podia fazer naquele momento, a aferição presencial. Então, alguns editais, 2020, a gente permaneceu sem aferição, colocando nos editais que as aferições seriam só apenas de forma presencial, no retorno das atividades, mas a gente percebeu o avanço da pandemia e nós fizemos um sistema esse desenvolvido em parceria com a DGTI, que era onde a gente viu, né, nessa tentativa de fazer a aferição, onde o estudante fazia o upload de uma foto, de um vídeo autodeclaratório, e a comissão fazia essa avaliação e essa verificação. Os ganhos, vamos lá, a otimização do processo, dele ser um processo mais rápido, possibilitou que a gente pudesse aferir um número maior de pessoas. No entanto, a qualidade do vídeo, a qualidade da foto não era e nem estava como a gente esperava, né? Porque a gente sabe que dependendo da luz, e principalmente vocês da comunicação sabem disso, essa luz ela pode enegrecer, ela pode embranquecer, dependendo de onde você esteja, a parede que você está projetando, então tudo isso influencia no vídeo e numa foto, que na realidade não trazia essa fidedignidade em relação a esses caracteres, né? Esse fenótipo, que é o que a gente avalia. Então, de certa maneira, a gente conseguiu avançar um pouco, eu digo avançar um pouco, porque a gente conseguiu ter um sistema para que a gente pudesse fazer a avaliação. Se hoje a gente pensar e passar por um processo telepresencial, nós temos um sistema, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aperfeiçoar esse upload em relação ao vídeo e em relação à foto também, tá certo? Mas, assim, hoje a gente possui esses mecanismos para poder também, de certa maneira, ter esse plano B com a aferição telepresencial. Mas, volto a falar e reitero que a aferição ela é presencial. A presencialidade para a gente é muito importante, justamente pela análise do conjunto das características fenotípicas desse estudante. Então, nada melhor do que esse olho, esse olhar para o candidato para poder fazer essa aferição. Cris, a gente ainda tinha mais coisa para falar, mas nosso tempo estourou. Estamos sem tempo aqui. Te agradeço mais uma vez por aceitar o nosso convite, por essa conversa tão proveitosa. Reiterando aí o convite para você que está nos ouvindo participar dessa programação do Novembro Negro. Procure o seu NEABI, procure a sua unidade do seu campus, aqui na capital ou no interior do estado, e participe dessa programação. E a gente vai ficando por aqui, Cris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O programa IFCE no ar volta na próxima quinta-feira, sempre às 14 horas, na FM Universitária 107,9. Nos ouça também nas plataformas digitais de áudio, Anchor, Spotify. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.